Sydney. Algo estava errado. A princípio, a oficial de imigração sorriu. Como vai, meu amigo? Vou bem, mentira. Harry Hole. Fazia mais de 30 horas que havia decolado de Oslo, feito escala em Londres e, depois da conexão no Bahrein, ele se sentara no mesmo maldito assento ao lado da saída de emergência. Por razões de segurança, o encosto reclinava muito pouco, e sua lombar doía quando chegou a Singapura. Agora a mulher atrás do balcão não sorria mais. Ela inspecionava o passaporte com visível interesse. Era difícil dizer se tinha sido sua fotografia ou seu nome que inicialmente a deixara tão bem-humorada. Trabalho? Harry Hole suspeitava que, em quase todos os países do mundo, os oficiais de imigração teriam acrescentado um senhor à pergunta, mas havia lido que esse tipo de formalidade não era exatamente comum na Austrália. Na verdade, pouco importava, Harry não era snob ou afeito a viagens internacionais, tudo o que queria era um quarto de hotel e uma cama o mais rápido possível. Sim, respondeu ele, tamborilando os dedos no balcão. Os lábios dela se contraíram e articularam, em tom de escárnio. Porque não há um visto em seu passaporte, senhor? Harry ficou consternado, como invariavelmente acontecia quando uma catástrofe se insinuava no horizonte. Será que senhor era usado apenas quando a situação ficava crítica? Sinto muito, esqueci, murmurou procurando com afinco nos bolsos internos do paletó. Por que não colaram o visto especial no passaporte, como fazem com os vistos comuns? Às suas costas, na fila, Harry ouviu o ruído distante de um Walkman e se deu conta de que vinha do sujeito que sentara ao seu lado no voo. Ele tinha ouvido a mesma fita o tempo todo. Por que diabos nunca conseguia lembrar em que bolso colocava as coisas? Estava quente como o inferno, embora já fossem quase 10 da noite. Harry sentia o couro cabeludo coçar. Por fim, achou o documento e o colocou sobre o balcão, para seu grande alívio. Então você é policial. A oficial da imigração ergueu os olhos do visto especial e o analisou, mas não havia mais sinal dos vincos nos cantos de sua boca. Espero que não estejam matando loiras norueguesas por aí. A mulher soltou uma risada e, com firmeza, carimbou o visto especial. Bem, na verdade, só uma, respondeu Harry Hole. O saguão de desembarque estava lotado de funcionários de agências de viagens e motoristas de limusine segurando placas com nomes, mas não havia nenhum Hole à vista. Ele estava quase pegando um táxi quando um homem negro de calça jeans azul clara e camisa havaiana, com nariz largo e cabelos escuros encaracolados, abriu caminho em meio às placas e veio em sua direção. Senhor Hole, eu presumo, disse ele, triunfante. Harry Hole considerou suas opções. Decidirá passar os primeiros dias na Austrália corrigindo a pronúncia do seu sobrenome. Senhor Hole, no entanto, era uma versão aceitável, Andrew Kensington. Como vai? O homem sorriu e estendeu a mão enorme. Parecia um espremedor de frutas. Bem-vindo a Sydney. Espero que tenha feito um bom voo, disse o estranho com evidente sinceridade, como um eco da fala da comissária de bordo 20 minutos antes. Ele pegou a mala surrada de Harry e pôs-se a andar rumo à saída sem olhar para trás. Harry o acompanhou de perto. Você trabalha na polícia de Sydney? Ele puxou conversa, com certeza, meu amigo. Cuidado. A porta vai-vem acertou Harry no rosto, bem no nariz, e fez seus olhos lacrimejarem. Um esquete pastelão ruim não poderia ter sido pior do que aquilo. Ele esfregou o nariz e praguejou em norueguês. Kensington lhe dirigiu um olhar solidário. Malditas portas, hein? Harry não respondeu. Não sabia como responder a esse tipo de comentário na Austrália. No estacionamento, Kensington abriu o porta-malas de um Toyota pequeno e bastante usado e socou a mala até que ela coubesse lá dentro. Quer dirigir, meu amigo? Perguntou ele, surpreso. Harry se deu conta de que havia se sentado no banco do motorista. Claro, o volante fica do lado direito na Austrália. O banco do carona, no entanto, tinha tantos papéis, fitas cassete e lixo que Harry se espremeu no banco de trás.
Você deve ser aborígene, disse Harry quando entraram na via expressa. Acho que não há como enganá-lo, detetive, respondeu Kensington, olhando pelo retrovisor. Na Noruega, chamamos vocês de negros australianos. Kensington manteve os olhos fixos no espelho. Sério? Harry começou a se sentir desconfortável. É. Mas com isso eu só quero dizer que os seus antepassados obviamente não faziam parte do grupo de prisioneiros mandados da Inglaterra para cá há 200 anos. Ele queria mostrar que conhecia ao menos minimamente a história do país. Verdade, Holly. Meus antepassados já estavam aqui um pouco antes deles. 40.000 anos, para ser exato. Kensington sorriu para o retrovisor. Harry prometeu a si mesmo que manteria a boca fechada por algum tempo. Entendo. Pode me chamar de Harry, ok, Harry. Eu sou Andrew. Andrew conduziu a conversa pelo restante da viagem. Levou Harry até King's Cross falando sem parar o caminho todo. Aquela região era o centro de prostituição e tráfico de drogas de Sydney, e, consequentemente, de todos os outros negócios escusos na cidade. Dentro daquele quilômetro quadrado, quase todo escândalo parecia ter ligação com algum hotel ou bar de striptease. Chegamos, anunciou Andrew. De súbito. Ele estacionou junto ao meio-fio, saiu do carro e tirou a mala de Harry do porta-malas. A gente se vê amanhã, completou, e, com isso, ele e o carro se foram. Com as costas doloridas e começando a sentir os efeitos do jet lag, Harry e sua mala agora estavam sozinhos na calçada, em uma cidade cuja população equivalia praticamente à de toda a Noruega, em frente ao esplêndido Crescent Hotel. O nome estava impresso na porta, ao lado de 3 estrelas. A chefe de polícia de Oslo não era conhecida pela generosidade quando o assunto era a hospedagem de seus funcionários. Mas talvez aquele não fosse tão ruim, afinal. Devia haver algum tipo de desconto para funcionários públicos, e ele provavelmente ficaria no menor quarto do hotel, Harry pensou. E foi isso que aconteceu. Capítulo 2. Gap Park. Harry bateu cautelosamente à porta do chefe da divisão de homicídios de Surrey Hills. Entre, ressoou uma voz lá de dentro. Um homem alto e gordo, com uma barriga impressionante, estava de pé junto à janela, atrás de uma mesa de carvalho. Abaixo de uma cabeleira que já rareava projetavam-se bastas sobrancelhas grisalhas, e as rugas ao redor dos olhos sorriram. Harry Holly, de Oslo, Noruega, senhor. Puxe uma cadeira, Holly. Você parece estar disposto demais para essa hora da manhã. Espero que não tenha topado com nenhum dos rapazes da Narcóticos, topou? E o MC Cormac soltou uma gargalhada. Jet lag. Estou acordado desde as 4 da manhã, senhor, explicou Harry. Claro. É só uma piada interna. Tivemos um escândalo de corrupção há alguns anos, sabe? 10 policiais foram condenados por, entre outras coisas, vender drogas, uns para os outros. As suspeitas surgiram porque 2 deles ficavam ligados demais, o tempo todo. Não foi nada engraçado, na verdade. Ele riu, satisfeito consigo mesmo, colocou os óculos e folheou os papéis à sua frente. Então você foi enviado para nos ajudar na investigação do assassinato de Inger Outer, cidadã norueguesa com visto de trabalho na Austrália. Uma jovem loira, bonita, de acordo com as fotos. Tinha 23 anos, certo? Harry assentiu. MC Cormac estava sério agora. Foi encontrada por um pescador na orla de Watsons Bay, no Gap Park, para ser mais preciso. Seminua. Os hematomas sugerem que foi estuprada e então estrangulada, mas não foi encontrado sêmen. Em seguida, seu corpo foi transportado até o parque na calada da noite e atirado da beira do penhasco. Ele fez uma careta. Se o tempo estivesse um pouco pior, as ondas sem dúvida a teriam levado, mas, em vez disso, ela ficou presa nas rochas até ser encontrada. Como eu disse, não havia sêmen, isso porque a vagina foi fatiada como se fosse um filé de peixe, e a água do mar fez um trabalho de limpeza completo na jovem. Portanto,
também não temos digitais, apesar de termos uma estimativa aproximada da hora da morte. MC Cormac tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. Mas não temos um assassino. E o que diabos você fará a respeito, Sr. Holly? Harry estava prestes a responder quando foi interrompido. O que você vai fazer é observar atentamente enquanto colocamos as mãos nesse desgraçado, dizer aos jornalistas noruegueses como trabalhamos bem juntos, como tivemos o cuidado de não ofender ninguém na embaixada da Noruega nem os parentes da vítima, e, fora isso, curtir umas férias. E mandar uns cartões postais para a sua querida chefe de polícia. A propósito. Como ela está? Que eu saiba, bem. Uma mulher maravilhosa. Acredito que tenha explicado o que se espera de você. De certa forma, sim. Eu vou participar de uma investe. Ótimo. Esqueça tudo isso. Essas são as novas regras. Número 1. De agora em diante, você obedece a mim, e apenas a mim. Número 2. Você não vai participar de nada sem a minha autorização. E número 3. Se puser a pontinha do dedo fora da linha, vou colocar você no primeiro avião de volta para casa. A explicação foi dada com um sorriso, mas a mensagem era clara: não se envolva. Estava ali apenas como observador. Poderia ter trazido sua sunga e a câmera. Fiquei sabendo que Inger Outer foi uma celebridade da TV na Noruega, comentou MC Cormac. Não era muito famosa, senhor. Ela apresentava um programa infantil que ia ao ar há alguns anos. Acho que, antes de isso acontecer, quase ninguém se lembrava dela. Me disseram que os jornais de lá estão dando grande destaque a esse assassinato. 2 já mandaram gente para cá. Passamos as informações que temos para eles, o que não é grande coisa, então logo vão ficar entediados e dar o fora. Não sabem que você está aqui. Temos nossas próprias babás, então você não precisará se preocupar com eles. Obrigado, senhor, disse Harry, e foi sincero. A ideia de jornalistas noruegueses pegando no seu pé não era das mais bem-vindas. Ok, Holly, vou ser sincero com você e explicar como a banda toca. O governador já me informou em termos bem claros que os vereadores de Sydney gostariam de ver esse caso encerrado o mais rápido possível. Como sempre. Tudo se resume a política e bufunfa. Bufunfa? Bem, nós calculamos que o desemprego em Sydney vai aumentar mais 10% este ano, e a cidade precisa de cada centavo que pudermos arrancar dos turistas. Os Jogos Olímpicos estão chegando, em 2000, e temos recebido muitos turistas escandinavos. Um assassinato, especialmente um que tenha permanecido sem solução, não é uma boa publicidade, por isso estamos fazendo. Temos uma equipe de 4 detetives no caso, além de acesso prioritário aos recursos da polícia, todos os computadores, peritos, técnicos de laboratório. Essas coisas. MC Cormac pegou uma folha de papel e, franzindo o senho, examinou-a. Na verdade, você deveria trabalhar com Watkins, mas, já que solicitou especificamente Kensington, não vejo por que negar o seu pedido. Senhor, até onde eu sei, não, Kensington é um bom homem. Não há muitos policiais nativos que subirão de cargo como ele. Não. Cormac deu de ombros. As coisas simplesmente são assim. Bem, Holly, se tiver algo mais que queira discutir, você sabe onde me encontrar. Alguma pergunta? É. Apenas uma formalidade, senhor. É o jeito certo de se dirigir a um superior neste país, ou se é um pouco formal demais? Sério demais? Sim, acho que provavelmente é. Mas eu gosto. Isso me lembra de que sou de fato o chefe neste lugar. Cormac soltou uma gargalhada e encerrou a reunião com um aperto de mão de esmagar os ossos. Janeiro é a temporada de turismo na Austrália, explicou Andrew enquanto avançavam aos solavancos pelo trânsito em torno da Circular Quay. Todo mundo vem ver a ópera de Sydney, passear de barco pela baía e admirar as mulheres na praia de Bondi. É uma pena que você precise trabalhar. Harry fez que não. Não tem problema. Atrações turísticas me fazem suar frio. Eles pegaram a New South Head Road,
e o Toyota acelerou rumo a Watsons Bay. A zona leste de Sydney não é exatamente como o East End de Londres, comentou Andrew ao passar por uma sucessão de casas elegantes. Esse bairro se chama Double Bay. É a área dos ricaços. Onde Ingerouter morava? Ela morou com o namorado em Newton por algum tempo, então os dois terminaram e ela se mudou para um conjugado em Glebe. Namorado? Andrew deu de ombros. O cara é australiano, engenheiro de computação. Os dois se conheceram quando ela passou férias aqui há 2 anos. Ele tem um álibi para a noite do crime e não tem cara de assassino. Mas nunca se sabe, certo? Eles estacionaram abaixo do Gap Park, uma das inúmeras áreas verdes de Sydney. Uma íngreme escadaria de pedra conduzia ao parque, que, erguendo-se sobre a Watsons Bay ao norte e o Pacífico a leste, era fustigado pelo vento. O calor os atingiu em cheio quando abriram as portas do carro. Andrew colocou óculos escuros enormes, e Harry achou que ele parecia um cafetão indolente. Por algum motivo, seu colega australiano usava um terno apertado, e ele achou que o aborígene de ombros largos tinha um ar ligeiramente cômico ao subir, gingando, os degraus até o mirante. Harry olhou em volta. A oeste, via o centro da cidade e a ponte da Baía de Sydney, ao norte, a praia e os iates em Watsons Bay. Mais adiante, o verdejante Manly, subúrbio no lado norte da baía. A leste, o horizonte se curvava em um espectro de vários tons de azul. A beira do penhasco se estendia diante deles e, lá embaixo, as ondas encerravam sua longa jornada, indo de encontro às pedras em um crescendo estrondoso. Harry sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas. Aquele calor estava lhe dando arrepios. Você pode ver o Pacífico daqui, Harry. A próxima parada é a Nova Zelândia, a uns 2.000 quilômetros, disse Andrew, dando uma cusparada na beira do penhasco. Os dois viram o cuspe cair por algum tempo, até que o vento o dispersou. Que bom que ela não estava viva quando caiu. Deve ter se chocado com as pedras durante a queda, havia cortes bem profundos no corpo quando a encontraram. Há quanto tempo ela estava morta quando foi encontrada? Andrew assumiu uma expressão de dúvida, o patologista disse 48 horas. Mas... Ele fez um gesto, apontando para a boca com o polegar. Harry assentiu. Então o médico era uma alma sedenta. E você não gosta quando os números são redondos demais? Ela foi encontrada numa manhã de sexta-feira, então digamos que tenha morrido em algum momento na quarta à noite. Alguma pista aqui? Como você pode ver, os carros ficam estacionados lá embaixo, e a área não é iluminada à noite, então fica relativamente deserta. Não há depoimentos de testemunhas e, para ser franco, acho que não temos nenhuma. Então o que vamos fazer agora? Agora vamos fazer o que o chefe pediu, vamos a um restaurante gastar um pouco da verba da polícia. Afinal, você é o policial norueguês de mais alta patente num raio de mais de 2.000 quilômetros no mínimo. Andrew e Harry se sentaram a uma mesa forrada com uma toalha branca. O Doyle's, um restaurante de frutos do mar, ficava nos limites de Watsons Bay. E era separado do oceano apenas por uma faixa de areia ridiculamente lindo, não é? Disse Andrew. Vista de cartão postal diante deles, uma menina construía castelos de areia com um menininho mais novo como cenário, o mar de um azul intenso, morros verdes luxuriantes e a altiva Sydney na linha do horizonte. Harry pediu vieiras e truta da Tasmânia. Andrew, um linguado australiano do qual Harry, compreensivelmente, nunca tinha ouvido falar. Ele pediu também uma garrafa de Chardonnay Rosemont, uma escolha equivocada para essa refeição, mas é branco, é bom e cabe no orçamento, e ficou um pouco surpreso quando Harry disse que não bebia. Você é religioso? Quacre. Não, nada disso, respondeu Harry. O Doyle's era um antigo restaurante familiar, considerado um dos melhores de Sydney, informou Andrew. Era alta temporada, e o lugar estava completamente lotado. Harry suspeitou que esse era o motivo de ser tão difícil fazer contato visual com os garçons. Os garçons daqui são como Plutão, comentou Andrew. Eles orbitam na periferia. Aparecem apenas a cada 20 anos e, mesmo nessas ocasiões, é praticamente impossível vê-los a olho nu. Harry não conseguiu esboçar qualquer sinal de irritação com os garçons, então recostou-se na cadeira dando um suspiro satisfeito. Mas a comida é excelente, isso explica o terno. Sim e não. Como você pode ver,
O ambiente aqui não é muito formal, mas, para mim, é melhor não usar calça jeans e camisa em lugares assim. Preciso fazer esse esforço por causa da minha aparência. Como assim? Andrew encarou Harry. Os aborígenes Harry escutava com interesse e acreditavam que era genético. Um deles escreveu: a única coisa boa que fazem é criar uma algazarra danada soprando longos tubos de madeira, que chamam de digeridous. Bem, este país se vangloria de ter conseguido integrar diversas culturas em uma sociedade coesa. Mas coesa para quem? O problema, ou a vantagem, dependendo do ponto de vista, é que ninguém mais se importa com os nativos. Os aborígenes estão praticamente ausentes da vida social australiana, exceto pelos debates políticos sobre os interesses e a cultura de seu povo. Os australianos no geral os apoiam da boca para fora, pendurando obras de arte aborígene nas paredes de suas casas. Enquanto isso, somos bem representados nas filas do auxílio-desemprego, estatísticas de suicídio e prisões. Se você é aborígene, a chance de acabar preso é 26 vezes maior que a de qualquer outro australiano. Pense nisso. Harry, Holly e Andrew bebia o restante do vinho enquanto Harry refletia sobre o que ele tinha acabado de dizer. Também refletia sobre aquele que tinha sido o melhor peixe que ele havia comido ao longo de seus 32 anos. Mas a Austrália não é mais racista do que qualquer outro país. Afinal, somos uma nação multicultural, e gente do mundo todo vem morar aqui. Ou seja, vale a pena vestir um terno sempre que você vai a um restaurante. Harry assentiu. Não havia mais o que dizer sobre o assunto. Ingerolter trabalhava num bar, certo? Sim, trabalhava. O Albury, na Oxford Street, em Paddington. Achei que podíamos dar uma passada lá esta noite. Por que não agora? Harry estava começando a ficar impaciente com todo aquele ócio. Porque primeiro precisamos conversar com o senhorio dela. Plutão apareceu no firmamento sem ser chamado.